Vi aquelas aves. Em algum momento, um programa foi escrito para governá-las. Um programa foi feito para cuidar das árvores e dos ventos, da aurora e do crepúsculo. Há programas funcionando por toda parte. Esses programas, fazendo aquilo para o que foram criados, são invisíveis. Você jamais saberia que estão aqui. Mas os outros... ouvi falar neles o tempo todo. Nunca ouvi falar neles. É claro que ouviu. Sempre que ouviu alguém dizer que viu um espírito, um anjo. Cada história que ouviu sobre vampiros, lobisomens ou alienígenas é o sistema assimilando algum programa que está fazendo alguma coisa que não devia. Programas hackeando programas? Mas por quê? Eles têm suas razões, mas... geralmente um programa escolhe exílio quando vai ser deletado. E por que um programa seria deletado? Talvez por mau funcionamento. Talvez um programa melhor seja criado para substituí-lo. Acontece sempre. E quando acontece, um programa pode escolher esconder-se aqui ou pode retornar à fonte. O mainframe da máquina. Sim. Aonde você deve ir. No momento, já existe toda uma tecnologia para mantê-los conectados o tempo inteiro, perdendo tempo. O projeto futuro é implantar um chip subcutâneo para manter toda a população do planeta online. E com este chip, eles pretendem monitorar em tempo integral e real todas as pessoas. Quem não tiver o chip não fará nenhuma operação financeira. Dentro de 20 anos, a ideia deles é que o dinheiro em espécie, em nota, em moeda, desapareça. Tudo será eletrônico. É um número ínfimo de pessoas que detêm praticamente toda a renda do PIB do planeta. Todo este controle que já existe não é suficiente para eles. Eles querem o controle total. Para isso, o chip já está pronto. O chip já está pronto. Só falta ter o apoio da população para que ele seja implantado. Para que a população dê seu consentimento, basta que ela tenha medo suficiente de um inimigo externo, interno, seja lá qual for, que ela precise de segurança. Então, o medo é insuflado o tempo inteiro para manter as pessoas sob controle, porque com medo ninguém reage. Literalmente, ninguém fará nada escondido das trevas. De um único governo mundial, um único, não votado, indicado. Não haverá eleição, haverá indicação. Porque se o lado da luz não tomasse providências para impedir este cronograma, é exatamente onde eles querem chegar. Só que tem um detalhe. É o livre-arbítrio dos terrestres. Esse é o problema. Não se pode impingir à força o bem, o amor, a compaixão, fazer o bem ao próximo. Não se pode. Tem que se esperar que as consciências evoluam e optem pelo bem. Agora, imaginem os programadores, os engenheiros de software lá de baixo, 50 anos na frente dos daqui. Todos os programas são projetados lá embaixo, depois passados para cá, e aqui alguém pega e põe em prática e implanta um sistema. A ideia deles está em desenvolvimento. Um software que vai controlar todas as operações financeiras, comerciais do mundo inteiro. Segurança absoluta. Você jamais perderá alguma informação ou perda monetária usando este software. Ele é perfeito. Só que para usá-lo, ele tem uma senha. E você só pode usá-lo com a senha do software.
Então, para usar o software, você vai ter que digitar a senha deles. Quando isto for implantado, todas as operações financeiras do mundo estarão sob controle deles, porque serão feitas por um único software. No resto do mundo, só falta alguns passos nesta crise que está em andamento. Para quem tem olhos e ouvidos, né, está vendo que existe uma crise financeira global, gravíssima, em andamento no planeta, que é empurrada todo santo dia, vai se agravando e é empurrada, e se agrava e é empurrada. Por quê? Porque ninguém toma as decisões que têm que ser tomadas para resolver o problema. É só adiado, adiado, porque o plano é este. O plano é adiar o máximo possível para que isso se agrave até que 29 seja brincadeirinha de criança perto do que eles pretendem que aconteça. Então, quando isto explodir, eles virão com a solução. Não, tem um sistema que vai facilitar tudo isso, porque senão vira o caos. Aí todo mundo, com certeza, né, você sabe, né? O medo é uma coisa contagiante. Basta ter um atentado qualquer para mobilizar a opinião pública e todo mundo aceitar as leis mais autoritárias possíveis sem nenhum questionamento. Não tenha medo. O medo é a arma que usam contra você para lhe deixar estático, parado, sem pensar. O amor avança. O medo te prende. Se o medo não está sendo usado como seu instinto de força e sobrevivência, ele está sendo usado para te enfraquecer. Não tenha medo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, galera, é para a evolução. Nós vamos passar por tudo isso, vamos superar. E outras lutas virão. Sempre virá. A consciência se expande através das lutas e desafios. A vida dá testes. Assim como em uma escola, o professor dá testes para a pessoa saber se está pronta ou não, a própria vida, a natureza, também mostra isso. Talvez seja até uma extensão de nós mesmos saber a importância dos testes e desafios, porque também a vida mostra desse jeito. É até bastante óbvio, mas para alguns não é. As pessoas ficam com medo, medo da vida, medo da expansão, do crescimento, da evolução. Está na hora de entendermos que isso faz parte da natureza do ser, do eu. Nós, como um todo, como seres humanos, temos que entender isso. O mundo passará por diversas mudanças. Sempre passará, são ciclos. Ciclos estão em todo o universo. O universo trabalha através de ciclos. E cada ciclo é uma superação, uma força, um aprendizado. Acredita-se que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. Nos primeiros 150 milhões de anos, começou a esfriar e liberar gases na litosfera, que criou as formas mais antigas da atmosfera terrestre. Antes da criação dessa atmosfera, a radiação ultravioleta do Sol criava uma condição inabitável. Mas, à medida que a Terra foi se esfriando, a água se condensou na atmosfera e o oxigênio se acumulou, viabilizando os compostos orgânicos. Isso gerou organismos unicelulares e, em seguida, a vida vegetal. E através dos tempos, a corrente evolucionária foi adiante. E então chegamos a uma espécie que não parece se adequar tão bem quanto as demais. A negligência da natureza biológica de qualquer organismo causa doenças. Um divórcio da natureza, exílio do Éden, a confusão de línguas, todos eles são sintomas
não de um Deus ou deidade bíblica, mas do verdadeiro eu. A maior e única ameaça para nós mesmos é a perda do si mesmo, a morte da nossa divindade. Enquanto atravessamos a história com um oceano de informações e somente uma gota de sabedoria, precisamos entender como perdemos nosso eu, o self, e tornar a sermos conectados com nós mesmos e a natureza.